Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 13, que narra a separação entre Abrão e Ló. Este capítulo é uma lição poderosa sobre como resolver conflitos com sabedoria e como Deus honra aqueles que agem com generosidade e fé. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como ele pode moldar nossa vida cotidiana. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossas relações e decisões. No capítulo anterior, vimos o chamado de Abrão e a promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio dele. Agora, em Gênesis, capítulo 13, somos apresentados a um momento crítico na vida de Abrão, o conflito entre seus pastores e os pastores de Ló, seu sobrinho. Esse episódio nos ensina sobre a sabedoria ao lidar com disputas e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A separação entre Abrão e Ló é mais do que uma simples divisão de terras. É uma demonstração prática de como devemos priorizar a paz e a generosidade, mesmo em situações difíceis. Além disso, Deus reitera sua promessa a Abrão, mostrando que ele sempre cumpre o que promete. Vamos começar lendo Gênesis 13, versículos 5 e 7. Ora, Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, bois e tendas. E a terra não podia sustentá-los para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Havia contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Esses versículos nos lembram que até mesmo pessoas de fé podem enfrentar conflitos, mas a maneira como escolhemos resolvê-los revela nosso caráter. Em Gênesis 13, versículo 1 e 4, lemos que Abrão retorna de sua viagem ao Egito com grande riqueza. Ele e Ló, seu sobrinho, possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los juntos. Gênesis 13, versículo 6. Isso resultou em disputas entre seus pastores. Esse conflito é um reflexo das tensões que surgem quando duas partes competem pelos mesmos recursos. Embora ambos fossem homens de fé, suas circunstâncias criaram um ambiente propício para discórdias. Abrão, no entanto, demonstra sabedoria ao tomar a iniciativa de resolver o problema pacificamente. Este episódio nos ensina que conflitos são inevitáveis, mesmo entre pessoas que compartilham a mesma fé. No entanto, a maneira como lidamos com esses conflitos revela nossa maturidade espiritual. Abrão poderia ter insistido em seus direitos ou usado sua autoridade como tio de Ló para impor sua vontade. Em vez disso, ele escolheu o caminho da sabedoria e da generosidade. Em Gênesis 13, versículo 8 e 9, Abrão diz a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e, se fores para a direita, irei para a esquerda. Essa atitude de Abrão é um exemplo poderoso de sabedoria e generosidade. Ele coloca a paz acima de seus próprios interesses, permitindo que Ló escolha primeiro a melhor parte da terra. Abrão reconhece que, como crentes, devemos priorizar a harmonia e evitar conflitos desnecessários. A decisão de Abrão também demonstra sua confiança em Deus. Ele sabe que, independentemente da escolha de Ló, Deus cumprirá sua promessa de abençoá-lo. Essa confiança é um modelo para nós, lembrando-nos de que Deus proverá, mesmo quando sacrificamos algo em favor da paz. Historicamente, essa passagem nos ensina sobre a importância de resolver conflitos com sabedoria. Em um mundo cheio de disputas, seja no trabalho, na família ou na igreja, somos chamados a buscar soluções pacíficas. Abrão poderia ter usado sua posição de liderança para impor sua vontade, mas ele escolheu o caminho da humildade e da reconciliação. Em Gênesis 13, versículo 10 de novembro, lemos que Ló escolheu a planície do Jordão, que era bem regada em toda a sua extensão. Ele optou pela terra mais fértil e próspera, enquanto Abrão permaneceu nas colinas de Canaã. Essa escolha revela o coração de Ló, que priorizou o conforto material em vez de depender de Deus. Ló escolheu a região próxima a Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua maldade e imoralidade.
Essa decisão simboliza o perigo de colocar nossa confiança em riquezas e prazeres materiais. Mais tarde, essas cidades foram destruídas por causa de sua perversidade. Gênesis 19, ilustrando as consequências de escolhas baseadas no imediatismo e no conforto. Após a separação, Deus aparece novamente a Abrão e renova sua promessa. Gênesis 13, versículo 14 e 17: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, então se poderá contar a tua descendência. Essa promessa renovada reafirma o compromisso de Deus com Abrão e destaca que ele honra aqueles que agem com sabedoria e fé. Embora Ló tenha escolhido a terra mais fértil, foi Abrão quem recebeu a bênção eterna de Deus. Quando Deus instrui Abrão a levantar os olhos e observar a terra, Gênesis 13, versículo 14, ele está chamando Abrão a ver além do imediato e focar no eterno. Essa visão espiritual é crucial para a nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, somos tentados a focar apenas no que podemos ver e tocar, mas Deus nos chama a confiar no que Ele prometeu. Essa visão espiritual também nos lembra que as bênçãos de Deus são muito maiores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Em Efésios 3, versículo 20, lemos que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. As promessas de Deus para Abrão não eram limitadas à terra de Canaã, mas apontavam para bênçãos eternas que culminariam em Jesus Cristo. A promessa renovada a Abrão é um exemplo claro da fidelidade de Deus. Mesmo após o incidente no Egito, Gênesis 12, versículo 10-20, e a separação de Ló, Deus continua fiel às suas promessas. Ele reitera que fará de Abrão uma grande nação e abençoará todas as famílias da terra por meio dele. Essa fidelidade de Deus deve nos encorajar em nossa própria caminhada de fé. Muitas vezes, enfrentamos desafios e dificuldades que nos fazem questionar as promessas de Deus. No entanto, assim como ele foi fiel a Abrão, ele também será fiel a nós. Em Hebreus 10, versículo 23, somos exortados a guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você sabia que a região escolhida por Ló, incluindo Sodoma e Gomorra, simboliza a busca por prazeres materiais e o afastamento de Deus? Mais tarde, essas cidades foram destruídas por causa de sua maldade. Gênesis 19. Isso nos lembra que escolhas baseadas no imediatismo e no conforto podem ter consequências duradouras. Além disso, a atitude de Abrão ao ceder a escolha a Ló é um exemplo prático de como devemos resolver conflitos em nossas vidas. Em vez de insistir em nossos direitos, somos chamados a buscar a paz e confiar que Deus proverá. Outro ponto interessante é que a promessa de Deus a Abrão de fazer sua descendência como o pó da terra, Gênesis 13, versículo 16, é uma metáfora poderosa. O pó representa algo abundante e incontável, destacando a magnitude das bênçãos de Deus. Essa promessa aponta para o plano redentivo de Deus, que culminaria na vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos buscar a paz ao resolver conflitos. Assim como Abrão colocou a harmonia acima de seus próprios interesses, somos chamados a agir com sabedoria e generosidade em nossas relações. Em um mundo onde disputas e desentendimentos são comuns, a atitude de Abrão nos ensina que sacrificar nossos direitos pessoais em favor da paz é uma demonstração de maturidade espiritual. Segundo, devemos confiar em Deus, mesmo quando sacrificamos algo em favor da paz. Abrão sabia que Deus cumpriria sua promessa, independentemente da escolha de Ló. Isso nos lembra que Deus é fiel e que Ele honra aqueles que confiam nele. Quando enfrentamos situações difíceis ou somos chamados a abrir mão de algo valioso, podemos descansar na certeza de que Deus proverá conforme sua vontade. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos exorta: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, este capítulo nos desafia a considerar nossas prioridades. Assim como Ló escolheu a terra mais fértil, somos tentados a buscar conforto material em vez de depender de Deus. Devemos lembrar que as bênçãos eternas são muito mais valiosas do que qualquer ganho temporário. Em Colossenses 3, versículo 2,
Somos instruídos a pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nossa perspectiva deve estar voltada para os valores eternos, não para os prazeres momentâneos deste mundo. Finalmente, este capítulo nos convida a desenvolver uma visão espiritual. Quando Deus instruiu Abrão a levantar os olhos e observar a terra, Gênesis 13, versículo 14, ele estava chamando a ver além do imediato e focar no eterno. Essa visão espiritual é crucial para a nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, ficamos presos às preocupações diárias e aos desafios momentâneos, mas Deus nos chama a enxergar o panorama maior. Em Hebreus 12, versículo 2, somos exortados a fitarmos os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Ao manter nosso foco em Deus, podemos navegar pelas dificuldades da vida com esperança e confiança. A promessa renovada a Abrão reitera que Deus sempre cumpre seu propósito, mesmo quando enfrentamos desafios. Isso é enfatizado em Romanos 4, onde Paulo destaca a fé de Abrão como exemplo para todos os crentes. A história de Abrão nos lembra que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. A atitude de Abrão ao resolver o conflito com Ló é um modelo para como devemos agir em situações de disputa. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus declara: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Somos chamados a ser instrumentos de paz e reconciliação, refletindo o caráter de Cristo em nossas interações. A escolha de Ló pela planície do Jordão e sua proximidade com Sodoma e Gomorra serve como um alerta sobre os perigos de colocar nossa confiança em riquezas e prazeres materiais. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Devemos buscar contentamento e confiar em Deus, em vez de nos apegarmos às riquezas deste mundo. Quando Deus instrui Abrão a levantar os olhos e ver a terra prometida, ele está chamando a ter uma visão eterna. Essa visão espiritual é enfatizada em 2 Coríntios 4, versículo 18. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Nossa perspectiva deve estar voltada para as realidades eternas, não para circunstâncias temporárias. Este capítulo nos convida a refletir sobre a natureza da fé e a soberania de Deus. A decisão de Abrão de ceder a escolha a Ló demonstra uma fé profunda e confiante. Ele sabia que sua herança não era apenas a terra física de Canaã, mas uma promessa eterna que transcende as limitações do tempo e do espaço. Essa fé é enfatizada em Hebreus 11, versículo 13, onde lemos que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas as viram de longe e creram. Além disso, a escolha de Ló pela região próxima a Sodoma e Gomorra nos lembra do perigo de comprometer nossa fé por causa de benefícios temporários. Em Tiago 4, versículo 4, somos advertidos: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando priorizamos o conforto material em detrimento da obediência a Deus, corremos o risco de nos afastar dele. Finalmente, a renovação da promessa a Abrão nos ensina sobre a constância de Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios ou tomamos decisões erradas, Deus permanece fiel. Em Lamentações 3, versículo 22 e 23, lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é a base de nossa confiança e esperança. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 13, a separação entre Abrão e Ló, mas esta é apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a importância da sabedoria, da generosidade e da confiança em Deus. Ele nos desafia a buscar a paz, a depender de Deus e a manter uma visão eterna em nossas vidas. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre a sabedoria e a fidelidade de Deus. Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 14, a Batalha dos Reis e o encontro com Melquisedeque. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.